Agora, refletindo a palavra com o Padre Cícero José. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, domingo, o quinto do tempo comum. Deixaram tudo e o seguiram. Meus irmãos, a liturgia deste quinto domingo do tempo comum destaca o chamado de Deus. É Ele que nos chama para encontrá-lo e nos capacita e envia em missão. A primeira leitura fala do chamado do profeta Isaías. Ele se considerava um homem de lábios impuros, indigno de anunciar Deus. Mesmo assim, Deus o escolheu para ser um grande profeta. Essa escolha aconteceu depois que Isaías encontrou Deus. Quem se encontra com Deus tem sua vida transformada. E assim aconteceu com Isaías, e assim acontece ou acontecerá com todos nós. Na segunda leitura, vemos o testemunho de São Paulo que anuncia o Evangelho à comunidade de Corinto. Ele pede que aquela comunidade guarde as suas palavras, porque ele transmite aquilo que recebeu diretamente de Jesus Cristo. Mesmo Paulo sendo indigno porque perseguiu os cristãos, Cristo apareceu a ele e lhe confiou a missão de anunciar o Evangelho. Nesse encontro de Paulo com Cristo, aconteceu a transformação, a conversão de Paulo. De perseguidor, Paulo passa a ser o maior defensor do cristianismo, aquele que transformaria a igreja em comunidade de comunidades missionárias. Deus nos chama para a sua missão. Paulo fez a parte dele muito bem feita. E nós? Estamos fazendo a nossa? Será que tem alguma coisa nos impedindo de fazê-la? Será que continuamos dando desculpas? Pensemos nisso. O Evangelho mostra o chamado dos primeiros discípulos, que depois se tornaram apóstolos. Esse chamado aconteceu, em primeiro lugar, distante do Templo de Jerusalém. Foi nas margens do lago de Genezaré, lugar de missão, de desafios, de pobreza e exclusão. Lá estavam muitos necessitados. Lá se ouviu os clamores pela vida a Jesus. Viu 2 barcas paradas na margem. Os trabalhadores, pescadores, responsáveis por aquelas barcas, estavam lavando as redes. As barcas representam instrumento de missão. Elas estavam paradas na margem, as redes estavam sendo lavadas. Isso indica que havia uma desistência do trabalho, da missão. Tudo isso nos mostra que, sem Jesus, nenhuma barca deve se arriscar no mar. Sem Jesus não adianta ir para a missão, porque ela não dará frutos. Os pescadores tinham passado a noite toda trabalhando, sem nada conseguir, pois faltava Jesus. Mas Jesus chegou e entrou numa dessas barcas, a que era de Simão. Ele entrou na vida de Simão, ensinou e tudo começou a mudar. Quando Jesus entra na nossa barca, na nossa vida, as coisas se transformam, porque ele nos anima a enfrentar os desafios. Jesus usa Simão como instrumento de libertação para libertar a multidão das suas misérias e necessidades. Depois que terminou de ensinar, Jesus desafia Simão, dizendo: avance para águas mais profundas e lance as redes para pescar. Isso foi o mesmo que dizer: saia do comodismo, das margens da vida e vá para a missão. Não tenha medo. É isso que Jesus nos diz todos os dias, mas a nossa humanidade continua insistindo em ficar nas margens. Se continuarmos assim, não daremos abertura para Jesus entrar nas nossas barcas, vidas, famílias, paróquias e comunidade. E vamos continuar lavando nossas redes vazias. Jesus não quer isso dos seus discípulos. É por isso que ele entrou na barca e mandou que se afastassem para águas mais profundas. Embora triste pelos acontecimentos anteriores, Simão obedece ao Mestre. Essa obediência causa uma grande surpresa. Apanharam tanta quantidade de peixes que as redes se partiram. A missão só dará fruto se obedecermos a Jesus, se colocarmos em prática a sua palavra. Depois desse acontecimento, os discípulos não ficaram nas margens desanimados, lavando as redes, mas se tornaram pescadores de gente. Antes disso, Simão tomou consciência de suas fraquezas. Nos fala disso, tomar consciência de nossas fraquezas e limitações para poder deixar Jesus transformar nossa vida. Jesus pede que Simão não tenha medo e pede a nós também. Escutemos Jesus, saiamos das margens, abracemos a missão e deixemos Jesus entrar na barca de nossa vida e tudo se transformará.
a exclusão, a indiferença, a pobreza, o comodismo acabarão. Recebam minha bênção sacerdotal, na certeza de que Deus está no comando de tudo sempre, e juntos nós somos mais fortes. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe você, sua família e a missão que você assume. Amém.